Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje a respeito de um assunto que me incomodou há algum tempo e que vem me incomodando ainda, que tem a ver com a conversão. Creio eu que todos vocês devem conhecer, ou pelo menos devem ansiar pela conversão de alguém. Creio eu que muitos aqui têm alguém que quer ver na presença do Senhor, quer ver convertido. E dentro dessa nossa realidade, dentro da nossa cultura, da forma como nós entendemos as coisas do Senhor, ou da forma como fomos ensinados a respeito das coisas do reino de Deus, nós acabamos por simplificar coisas que não são simples no reino de Deus. E uma delas é a conversão. Eu não estou dizendo, querido, que a conversão é impossível, é difícil, ou que é algo inalcançável. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não é simples. Não é simples, e de fato não é. E muitas vezes nós vivemos uma vida sem entender certos conceitos e sem, de fato, praticar certos princípios, porque nós não buscamos aprofundar no que aquilo significa. E uma das coisas que muitas vezes a gente coloca de lado, ou deixa de se aprofundar, é a respeito da conversão. Nós pensamos, e muita gente pensa assim, que converter ao Evangelho é na hora do apelo você levantar sua mão, vir cá aqui na frente e receber uma oração, pronto, você está convertido ao Evangelho. E acha que daquele momento em diante, que eu já levantei a mão, eu já fui lá na frente, eu já aceitei Jesus, e eu não preciso fazer mais nada, eu já sou um convertido. E vive uma vida inteira com essa ideia fixa na mente, e essa ideia te impede de descobrir o reino de Deus, te impede de viver de fato o reino de Deus, porque a conversão é muito mais do que isso. Não é só levantar a mão. Levantar a mão e vir aqui na frente é o início, é o começo, é um ato que vai te levar à conversão. É a sua decisão de querer receber Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Mas a conversão vai além disso. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo, para vocês entenderem do que eu estou falando, lá no livro de Lucas, no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, no capítulo 22, no versículo 31. Só para contextualizar vocês, esse momento aqui, queridos, que eu vou ler com vocês essa passagem, é algo que aconteceu momentos após a ceia do Senhor, com os discípulos. Estavam reunidos, tinham ceado com Cristo naquele momento, e ali começaram uma discussão a respeito de que Cristo tinha dito, a respeito do traidor, quem seria ou não o traidor, e aquela discussão se emendou numa outra discussão a respeito de quem dentre os discípulos era o maior, era o mais importante. E Cristo, vendo toda aquela confusão, eu penso que Cristo tinha um olhar de amor pelo povo, principalmente pelos discípulos que ele convivia tão de perto, porque ele enxergava a essência de cada um e via a necessidade latente de conversão, de mudança em cada um deles. E aí, tanto é que chega a ponto de Cristo declarar isso que a gente vai ler agora, no versículo 31, está dizendo lá, Simão, Simão, isso Cristo falando para Pedro, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Às vezes a gente passa por algumas passagens na Bíblia e deixa de perceber questões importantes, né? Aqui Cristo estava conversando com os discípulos, né? E esses discípulos já estavam no final do ministério de Jesus. Momento depois dessa passagem, Jesus sobe ao Monte das Oliveiras para orar a Deus. Logo depois, ele é traído e preso.
E daí começa o martírio, vai a julgamento, depois vai para a crucificação. Então é o final do ministério de Jesus, é o final do convívio com Jesus, entre Jesus e os discípulos, enquanto Jesus ainda não tinha revelado a sua glória, a ressurreição, se revelado um corpo glorificado, que depois Jesus ressuscita e retorna, e convive com os discípulos, ensinando as coisas do reino por mais um tempo, para depois subir até os céus. Mas naquele momento era o final, vamos colocar assim, do ministério de Cristo, enquanto homem encarnado. E os discípulos já tinham passado por diversas situações, já tinham vivido diversas experiências, e de repente Jesus vira para um dos discípulos e diz assim: quando você se converter. Eu olhei essa passagem, querido, eu olhei esse pedaço dessa frase e fiquei imaginando, querido, o que Jesus quis dizer para Pedro quando ele falou que Pedro não era convertido ainda? Porque ele disse que quando Pedro convertesse, então naquele momento, Pedro ainda não tinha alcançado a conversão. E eu fiquei imaginando o que é essa conversão que Pedro não tinha alcançado. E o que me encabulou mais, queridos, foi que a vida de Pedro, enquanto discípulo, não foi uma vida banal, foi uma vida cheia de experiências. Se você pegar a sua Bíblia e abrir lá no livro de Mateus, você vai ver Pedro andando sobre as águas com Jesus. Você já andou sobre as águas com Jesus? Pedro andou. O único discípulo que saiu do barco e caminhou sobre as águas com Jesus. Jesus disse que ele ainda não era convertido. Pedro, ele tinha vivido quase todos os milagres de Jesus, porque Pedro foi um dos primeiros discípulos a ser convocado. E antes mesmo de Jesus o chamar para ser discípulo, Jesus tinha feito um milagre, e Pedro viveu aquele milagre, foi da pesca maravilhosa. Pedro pescou uma quantidade de peixe surpreendente, que ele não tinha expectativa de pescar, pescou. E aí Jesus chama Pedro: agora você vai ser pescador de homens, venha comigo, venha após mim. Então Pedro tinha experiência com Cristo, com Jesus. Pedro tinha revelação do Espírito Santo a respeito de quem Jesus era. E aí você pega a sua Bíblia e abre lá no livro de de Mateus, no capítulo 16, versículo 13 a 20, vai estar lá a passagem, quando Jesus vai interrogar os seus discípulos a respeito do que as pessoas estavam dizendo de Cristo, de Jesus. E aí os discípulos contam a Jesus, vão relatar a Jesus que o povo estava dizendo que ele era João Batista, estava dizendo que ele era Elias, Jeremias, que ele era um profeta. E aí Jesus aproveita aquele momento e começa a questionar os discípulos: e vocês, quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, que era Simão, eu penso que tinha uma conduta agressiva, uma conduta precipitada, logo já responde, mas dessa vez responde com base no que o Espírito Santo tinha revelado. Ele não dá oportunidade, eu acho, para os outros responderem, já corre na frente e responde: não, tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí Jesus vira para Pedro e fala: você é Pedro, e sobre a sua declaração, sobre essa pedra, eu vou edificar a minha igreja. Pedro sabia quem Jesus era. Tem muito crente, querido, que sabe quem Jesus é. Você saber quem Jesus é, não necessariamente te torna um convertido, é uma parte do processo de conversão. Você precisa conhecer Jesus para se converter. Você precisa ter experiências com Cristo, experiências com Deus para se converter, é verdade, mas isso não é o suficiente. Tem um algo a mais, e é muitas vezes nesse meio de caminho que muitos crentes estão estagnados, estão parados, vivendo de memórias de milagres que aconteceram há anos e anos atrás, e a vida não caminha, a vida não avança, porque ainda não se converteu.
a conversão que eu queria, a mensagem que eu queria colocar no coração de vocês, e agora eu estou falando, não é para quem está no mundo, eu estou falando para quem já aceitou Jesus, para quem já está caminhando com Cristo, para quem já quer viver o reino de Deus. Eu estou falando para você, estou falando para mim, que já está inserido num corpo, que é necessário se converter. É preciso ter conversão, e é preciso que a conversão seja verdadeira. E essa conversão verdadeira, genuína, ela é um processo. Nós não podemos nos contentar só com o start desse processo, só com vir, aceitar Jesus, levantar a mão, receber uma oração e depois começar a participar de uma igreja e a tomar uma ceia uma vez no mês. Pedro tinha ceiado com Cristo e ainda não estava convertido. Então, queridos, com essa indagação que eu comecei a imaginar o que seria necessário, que conversão é essa que Cristo diz que Pedro ainda não tinha alcançado. Para você ter ideia, querido, o tanto de milagre que Pedro viveu, Jesus curou a sogra de Pedro. Olha que coisa boa. Jesus curou a sogra de Pedro. Ou seja, Jesus era chegadão de Pedro, era parceiro de Pedro. Curou a sogra dele. Então, por mais milagres que você possa experimentar, por mais relacionamento que você possa achar que tem com Deus, uma pergunta que você precisa se fazer nessa noite é: será que eu me converti de fato? Será que eu estou diferente de quem eu era? Porque Pedro, quando Jesus o encontrou na beira do mar da Galileia, Pedro era uma pessoa, imagino eu, pelos relatos que a Bíblia traz, Pedro era uma pessoa extremamente volátil. Da mesma hora que estava tranquilo, ficava irritado. Era uma pessoa que tinha um ímpeto de fazer as coisas sem pensar, né? Até o último minuto, se você for ver lá, quando Jesus está sendo preso, o que Pedro faz? Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado, no ímpeto de querer fazer alguma coisa, e aí Jesus vai e restaura a orelha do soldado e diz: calma, não é assim, não é desse jeito, espera. Então Pedro era uma pessoa agitada, uma pessoa talvez ignorante, que não aceitava a opinião do outro, que queria impor a sua presença. E essa pessoa começa a caminhar com Cristo, começa a viver experiências de milagres, começa a ver o poder de Deus acontecendo à sua vista, e os anos se passam, porque Pedro conviveu com Jesus por um bom tempo, o tempo passa e ainda nada mudou. Pedro ainda não alcançou o local de conversão. E aí eu fico olhando para a minha vida, né? Quem eu sou hoje, será que quem eu sou hoje é melhor do que quem eu era quando eu fiz o ritual de passagem, né? Levantei minha mão e aceitei Jesus. Será que tem alguma diferença no Caio de 2020 para o Caio de 2015? Quando eu fui batizado? Será que em você tem alguma diferença? Você consegue enxergar alguma mudança na sua vida que veio depois que você passou a se declarar cristão? Tem que ter mudança, querido. Tem que ter mudança, porque essa mudança, essa transformação é um sinal da sua conversão. É isso que vai mostrar para o mundo que você de fato se converteu. Muitos de nós estamos como Pedro, nós estamos vivendo o reino de Deus como espectadores, às vezes até acontecendo as coisas nas nossas vidas, mas não estamos verdadeiramente comprometidos com esse reino. Nós ainda não enxergamos como Jesus enxerga. E a conversão muda, fala em mudança de vista, em mudança de direção. Converter é você deixar de ir para uma direção e passar a ir para outra. Deixar de ver de um jeito e começar a enxergar com outro olho, com outros olhos. Nós somos chamados para uma conversão verdadeira.
Eu não preciso ser cristão da boca para fora. Porque o cristão da boca para fora não faz diferença nenhuma para Satanás. Satanás não está nem aí. Agora, quando você se compromete em buscar o reino de Deus, em viver uma vida como Jesus quer que seja vivida a sua vida, aí você começa a incomodar o inferno. Porque muitas pessoas se perdem nesse caminho, entre aceitar Jesus e se converter. Entre os discípulos, um se perdeu. No último minuto, se perdeu o filho da perdição. Ele aceitou Jesus, aceitou porque ele andava com Cristo, ele era discipulado por Cristo, mas não tinha conversão no coração dele, se perdeu. Se perdeu. E Pedro quase se perdeu, querido. Porque Pedro, eu acho que Pedro só não se perdeu porque Jesus o advertiu. Quando Pedro estava cheio de si, né, achando que era o cara, Jesus disse a ele: ó Pedro, presta atenção, filho, você tem que se converter. Você tem que aprender muita coisa ainda, para você ver que a sua fé não é suficiente, que você diz que você é, na verdade não é coisa nenhuma. Ainda, antes do dia amanhecer, você vai me negar 3 vezes. E aí Jesus é preso, Pedro acompanha a distância, Jesus sendo preso, e aí quando ele chega no local onde Jesus é levado, ele é indagado por uma pessoa que estava passando, e ele nega Jesus, nega que é um discípulo de Jesus, e aí novamente por 3 vezes, ele nega que conhecia Cristo. Mas esse Pedro que negou que conhecia Cristo, é o mesmo Pedro que disse que estou pronto para ir contigo para a prisão e para morrer. Ele tinha falado isso para Jesus, quando Jesus o repreendeu. Falou: você não está pronto, você está falando da boca para fora. Você não está pronto. Eu estou vendo em você que você ainda não tem a mudança que a conversão gera. Você ainda está uma pessoa muito nervosa, você não está se controlando, não tem fruto do Espírito na sua vida. E um dos termômetros para a nossa verdadeira conversão é o fruto do Espírito. A sua vida tem sido pautada pela manifestação do Espírito Santo. Você tem vivido o fruto do Espírito na sua vida: paz, alegria, paciência, amor, compaixão. Isso tem sido real na sua vida? Ou você está vivendo uma vida normal, igual era antes? A única coisa que mudou na sua agenda foi o compromisso de domingo à noite, 19h30, vir para a igreja. Porque se você está assim, querido, procura ajuda. Procure ajuda, que você está perdendo tempo. Então Jesus veio, querido, para aquele tempo e para hoje, para nos ensinar algo que vai nos levar à verdadeira conversão, a enxergar como Jesus enxergou. Você acha que Jesus desceu dos céus para a terra e morreu na cruz porque ele enxergava o homem como você e eu enxergamos o homem? Pelos erros, pelas falhas, pelos pecados, pelo que faz de ruim? Jesus só fez o que ele fez porque ele te enxergava com os olhos de amor, com os olhos de compaixão, com os olhos de misericórdia, porque ele tinha certeza que se não fosse o sacrifício que ele teria que fazer, nós estaríamos todos condenados, porque nós não daríamos conta de, por conta própria, nos livrar da ira de Deus, porque o nosso pecado estava tinha consumido a nossa vida. E muitos de nós transformamos, dizemos que somos novas criaturas, mas enxergamos o outro com os olhos que o mundo nos enxergava. Vemos os pecados, vemos as falhas, vemos os erros. Nós não queremos nos aproximar do outro irmão, nós não queremos ser a resposta, como foi pregado aqui no mês passado pelo pastor Heber, a resposta de Deus para a vida de alguém. Eu não quero ser, porque isso dá trabalho. Aquele irmão não merece isso. Olha lá o que ele faz. Essa visão não é de uma pessoa convertida.
Porque a conversão gera em nós a mesma visão que Cristo teve, uma visão de amor, uma visão de querer levar a solução, uma visão de querer estender a mão, ajudar. E muitos de nós queremos ser crente só para a nossa própria edificação, para nosso próprio proveito, e não é isso que Cristo quer. Pedro estava discutindo para ver quem seria o maior dos discípulos. Você pensa que Jesus quer saber quem vai ser maior dos discípulos? Jesus quer saber quem vai ser o discípulo dele, que vai dar seguimento à palavra dele. Jesus não quer saber se você vai ser o mais importante ou menos importante. Ele quer saber se você vai ser aquilo que ele te projetou para ser. Você foi chamado por uma missão, tem um projeto, um plano de Deus sobre a sua vida, e esse plano, ele passa pela sua conversão. Você começa a sua vida com Cristo, mas enquanto você não alcançar a conversão verdadeira, esse projeto de Deus para a sua vida não vai se concretizar. O plano de Deus para Cristo, para Pedro, era que Pedro se tornasse pescador de homens. Pedro só se tornou pescador de homens, querido, quando ele se converteu verdadeiramente. Quando ele começou a enxergar o mundo como, de fato, Cristo enxergou. E aí ele vai lá na casa do gentio e 3.000 pessoas são convertidas de uma só vez. Recebem o Espírito Santo. Tem a conversão de 3.000 pessoas na casa de Cornélio, porque Pedro, naquele instante, já tinha se convertido. Você só pode levar para o outro aquilo que você já tem. Se Pedro não tivesse se convertido, nem lá ele teria ido, porque antes de ir, ele teve que ter um sonho, uma revelação, de que as coisas que estavam no mundo, todas elas eram feitas por Deus e mereciam receber Deus. O que Deus abençoou não podia ser desprezado, e as vidas eram abençoadas por Deus. Jesus veio e pagou na cruz o preço de sangue por todos. E Pedro, até então, a concepção que ele tinha, o ensinamento que lhe deram, era que os judeus eram merecedores, os gentios não. E aí ele precisou ter uma revelação, e o coração dele se converteu a esta causa. Ele começou a enxergar o mundo como Jesus tinha enxergado, e aí ele se dispõe a ir lá, levar o evangelho para aquelas pessoas que até então não mereciam, na visão de Pedro. Essa conversão, essa mudança de vista é que precisa ser gerada no seu coração, porque só depois que você se converter, você vai alcançar aquilo que Deus projetou para a sua vida. Só depois da conversão de Pedro, ele passou a ser aquele pescador de homens, aquele que curava só na sombra. Imagina que você passar aqui e ter alguém doente, e a sua sombra curar essa pessoa. Para você alcançar esse lugar, é preciso se converter primeiro. E a conversão, ela nos fala de mudança. E nenhuma mudança é confortável. Sabe por que não é confortável você mudar? Porque para mudar, você precisa desmanchar muitas coisas e refazer depois. Muitas coisas você tem que abandonar, deixar para trás. E muitas coisas você vai ter que construir, porque não vai ter. Isso é mudança. Quem já mudou de casa? Quem morava numa casa e teve que mudar? Sabe do que eu estou falando? Aquele guarda-roupa que você tinha lá, que aí na hora que você desmonta e vai tentar montar, não tem jeito mais, já era, não monta mais. Senão quando monta, sobra 15 parafusos. Você olha, como que sobrou 15 parafusos, meu Deus? De onde são esses 15 parafusos? Porque mudança, toda mudança é traumática. E muitos de nós, quando começamos no processo de conversão, começamos a ser confrontados com as coisas que o Espírito Santo quer que seja mudado em nós, e aí nós não damos conta e abandonamos, deixamos de lado. Eu estou aqui para te dizer hoje que você não pode interromper esse processo na sua vida. Se o Espírito Santo está te incomodando com algo, se o Espírito Santo tem te dito algo a respeito da sua caminhada com Cristo, ouça com atenção, se gaste, dedique tempo, porque este é o caminho de uma vida boa, perfeita e agradável. Esse é o caminho de viver o reino dos céus aqui nessa terra.
Não tem como viver o reino de Deus se você não tiver convertido. Você pode passar, ter lampejos da glória de Deus na sua vida, mas viver de fato o reino é só depois da sua conversão. Porque só depois que se converteu que Pedro chegou neste lugar. Então é preciso mudança. É preciso amor. O amor é a matéria-prima da nossa conversão. Porque quando o amor de Deus nos envolve, e nós somos perdoados, e nós somos feitos filhos de Deus, agora não sou mais uma criatura, agora eu sou filho de Deus. E quando esse amor alcança a minha vida, ele não pode se exaurir em mim mesmo. O amor de Deus é como um balde d'água sendo lançado dentro desse copo. Ele vai transbordar. E a conversão, ela acontece quando você deixa esse amor transbordar na sua vida. E esse amor que veio sobre você, começa a fluir através de você para outra vida, para outra pessoa. E aí o amor de Deus vai alcançar outra vida através da sua. Então o amor é a ferramenta para a conversão. Quando Deus derrama do amor dele sobre você, Ele derrama com essa intenção para mudar o seu coração, para mudar o seu entendimento, mas com um objetivo de que essa mudança realizada em você se transforme em algo, se transforme em um multiplicador para alcançar outras vidas, que você se torne alguém que tenha compromisso com o reino dele. O amor de Deus não pode ser represado na sua vida. Se você está represando para você o amor que Deus tem dispensado sobre a sua vida, saiba que você vai parar, que você não vai dar conta, que você vai estagnar, e Deus vai parar de derramar o amor dele. Porque não é essa a intenção de Deus quando Ele faz desta forma. Você precisa converter. E converter, vem o amor, você começa a ser amado, você começa a ser aceito. A aceitação, querido, a aceitação de Cristo, que vem no reino de Deus. Cristo nos aceita como nós somos. E aí você pode pensar, eu não preciso mudar, Cristo me aceitou como eu sou. Não, Ele aceita você como você é, mas Ele tem um projeto para a sua vida, Ele precisa transformar a sua vida naquilo que Ele te projetou para ser. Você foi feito com a receita, você foi feito com um gabarito, e o pecado te desconfigurou, o pecado te descaracterizou. E aí quando você volta para a fábrica, Deus é o nosso fabricante, quando você volta para a fábrica, e aí o fabricante começa a analisar os defeitos, ele vai trocar as peças que estão ruins, vai reparar aquelas que dá para reparar, para voltar o produto para a sua forma original, pois só então o produto começar a ser usado para aquilo que ele foi criado. E aí, quando você aceita Jesus e volta para os caminhos, ou volta para os caminhos, você tem que se sujeitar a esse processo de ser restaurado. E essa restauração, ela tem vários mecanismos. Aqui na igreja nós temos o Ministério de Cura e Libertação, nós temos cura interior, nós temos célula, nós temos as redes, nós temos os cultos de ensino, nós temos as aulas, os cursos, tudo para propiciar em você essa mudança, tudo para te transformar, para você ser restaurado. Essa restauração é necessária para você alcançar a sua conversão, porque não dá para se converter sendo a mesma pessoa. Conversão fala de mudança. No reino de Deus, dentro da igreja, do corpo de Cristo, não cabe egoísmo, querido. Não cabe egoísmo. Nós não podemos ser egoístas. E tem crente egoísta? Ah, como tem. Infelizmente tem sim. Tem pessoas que
querem para elas. E a gente tem sido ministrado todos os dias, né, toda semana. E Deus tem nos ensinado, Deus tem falado através das palavras, tem falado através dos estudos, que o reino de Deus é coletivo. O reino de Deus as coisas acontecem com um propósito maior. Quando Deus abençoa uma pessoa, Deus não abençoa só aquela pessoa. Deus abençoa aquela pessoa para que através daquela pessoa outro seja abençoado. Quando a gente quer de Deus algo que só vai servir para nós, quando o nosso querer é egoísta, provavelmente a gente não vai alcançar. Mas quando a gente quer com o coração disposto a servir, o nosso desejo por detrás daquela bênção é de fato servir melhor, ter mais recursos para fazer o que Deus espera que a gente faça, para levar o Evangelho, para levar a palavra de Deus, para glorificar o nome dEle aqui nessa terra. Quando o nosso coração está inclinado dessa forma, e aí a gente pede, o Pai entrega, o Pai dá, porque no reino de Deus não cabe egoísmo. E o egoísmo é uma barreira para a nossa conversão. Enquanto nós não enxergarmos o outro com um olhar de compaixão, com um olhar de misericórdia, e entender que eu sou aquilo que o outro está esperando para encontrar Jesus, que eu sou o canal para abençoar a outra vida, e que eu não posso reter essa bênção, que eu tenho que fazer essa bênção chegar nessa pessoa, e aí eu começo a me comprometer com esse processo, e eu deixo de ter uma visão egoísta, eu começo a me aproximar cada vez mais da verdadeira conversão, eu começo a me aproximar cada vez mais do verdadeiro projeto de Deus. Eu deixo de ser uma pessoa que estava deteriorada pelo pecado e começo a voltar ao projeto original de Deus, começo a ser de fato um filho, começo a ser de fato alguém que carrega e pode carregar o nome de Cristo. Imagine você carregar para o mundo o nome de Cristo, você dizer para o mundo que você é um cristão, e você não viver de fato como Cristo nos ensinou a viver. Que testemunho você está entregando? Que Cristo você está apresentando para as pessoas? É preciso se converter para apresentar a verdade, para viver a verdade. Não há outra forma, não há outro jeito. Se você for viver a sua vida segundo os parâmetros do mundo, cada um por si, Deus por todos, eu vou te dizer, querido, o Deus por todos, nessa frase, cada um por si, Deus por todos, não funciona desse jeito. A palavra de Deus vai nos dizer exatamente o contrário, que o Espírito age quando há comunhão. Se dois ou mais concordarem, é que Deus faz. Não é no cada um por si que Deus age. Quando a gente entende esses mecanismos de como funciona o reino de Deus, nós passamos a crer e a buscar a nossa conversão, porque à medida que a gente se converte e o nosso coração começa a se ligar ao outro, nós percebemos que a minha vida e a vida do outro vai avançar, as bênçãos vão começar a chegar, o agir de Deus vai começar a ser favorável. Tudo isso passa pela verdadeira conversão. Não dá para viver mais uma igreja onde as pessoas não querem se relacionar. Termina o culto, você não tem coragem de abordar o seu irmão e desejar a ele uma boa semana, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de paz. Você simplesmente pega a sua Bíblia, vira as costas e vai embora. Como você pode me dizer que você de fato é convertido, querido? Se você não se importa em dar uma palavra de ânimo para um irmão que ficou 2 horas com você, louvando ao mesmo Deus, vocês são irmãos ou não são irmãos? Vocês são o mesmo corpo ou vocês não são o mesmo corpo? Me explica como que é isto. Sabe por que isso acontece, querido? Porque ainda não falta
concluir o processo de conversão. Porque quando você se converte, você passa a entender como que funciona o reino de Deus, você passa a enxergar a importância de cada membro, você passa a entender que se um não está bem, o corpo não evolui. Você passa a querer estar junto, porque o corpo de Deus é unidade. E quando você se converte, essa unidade passa a ser inteligível, você começa a entender essa unidade. Porque parece para muitos uma coisa ilusória, uma utopia. Ser unidade é utópico, né? É difícil ser unidade, é difícil ser um, é difícil concordar. Às vezes dentro da nossa própria casa, marido e mulher, muitas vezes discordam sobre certos assuntos. E aí a gente quer concordar com aquela pessoa que a gente vê de vez em quando, que a gente nem sabe como que é a vida dela. Às vezes a gente não sabe nem o sobrenome do nosso irmão, nem o nome, a gente chama por apelido. É difícil, querido, ser um dessa forma. É preciso entender de unidade. Para entender de unidade, a gente só vai entender de unidade quando a gente for convertido, quando a gente enxergar como Jesus enxergou. Jesus entende de unidade. Ele é um com o Pai. Toda vez que você vê ele dizendo algo a respeito do Pai, ele vai dizer: eu faço o que eu vejo o Pai fazendo, eu sou um com ele. Você vai ver, Jesus conhecia de unidade, e quando você se converte, você começa a entender de unidade também, e é essa unidade que vai transformar a sua vida, porque é na unidade que o Espírito Santo tem a liberdade de agir e que Deus faz. E aí você vai orar em unidade com o seu irmão e as coisas vão acontecer. A autoridade do nome de Jesus, aquela autoridade que ele prometeu, começa a fazer sentido na sua vida. Você lê lá Jesus declarando aos discípulos que ele estava indo, mas que ele estaria mandando o Espírito Santo Consolador, e que os discípulos de Jesus fariam obras maiores que a que ele tinha feito. É para nós. Essa declaração, ela não prescreveu. Isso não perdeu a validade. Essa autoridade do nome de Jesus não perdeu a validade, ela ainda é válida, ela ainda existe, ela ainda está sobre a sua vida, sobre a minha vida, mas você só vai conseguir acesso a ela, a exercer de fato essa autoridade, quando você se converter, quando você de fato estiver comprometido com o reino dele, para fazer o que ele espera que seja feito. A conversão, querido, ela passa pelo processo de comprometimento, e aí eu acho que já é o final da nossa conversão, quando a gente está, de fato, se tornando uma nova criatura, como Deus espera que nos tornamos, matando o velho homem e nascendo de novo em Cristo. Quando você se compromete, quando as coisas do reino passam a ter prioridade, a primazia na sua vida, quando o que você queria deixa de ser importante, a sua carne, as vontades da sua carne, deixam de ser a primazia da sua vida, deixam de ser o mais importante, e o que passa a ser mais importante é a vontade de Deus. Quando você começa a querer fazer a vontade de Deus todos os dias, em todos os lugares, em todas as situações e em todas as áreas da sua vida. Fazer a vontade de Deus só quando você está aqui dentro da igreja, não é fazer a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que você seja um cristão lá onde Ele te colocou, no seu trabalho, lá na sua família. É lá que Deus quer trabalhar na sua vida. Aqui é para você glorificar Ele, é para você adorá-lo, é para você louvar, é para você celebrar tudo aquilo que Ele tem feito na sua vida. Não é para ser cristão aqui dentro da igreja, é para ser cristão lá. E para ser cristão lá tem que ter compromisso. Muitas vezes, a vontade de Deus para a nossa vida, ela passa por um processo de renúncia. Nós temos que renunciar a algumas coisas. Muitas vezes o desejo do nosso coração, enquanto nós estamos fora da presença do Senhor,
é um. E quando a gente chega na presença de Deus, aquele desejo começa a ficar mais brando e até sumir, ser substituído por algo segundo o plano de Deus. E aí, nesse momento, eu tenho que me abrir para receber de Deus, para entender o que Deus quer fazer na minha vida, para entender o agir de Deus, para ver as portas que Ele está abrindo para mim, para ver as oportunidades que Ele está colocando diante de mim, porque essas oportunidades estão ligadas com o compromisso, com o comprometimento que Ele está esperando da minha pessoa. Às vezes aparece para você uma oportunidade de fazer um curso, igual a nossa igreja tem vários cursos na área da teologia, na área do serviço, e aí você recebe o convite e despreza, né? Ah, não, depois eu faço isso, quando der tempo eu faço. E aí, querido, eu vou te dizer que quando você faz isso, você está dando um recado para Deus: olha, Deus, eu não estou comprometido com o seu reino o suficiente ainda para aceitar esse desafio, deixa para uma próxima oportunidade. E aí, o que acontece na sua vida? As bênçãos param. Por quê? As bênçãos vão chegar à medida que você vai evoluindo no reino de Deus. E aí eu não estou falando de bênção material, querido. Bênção material é muito fácil, não é bênção material. Eu estou falando de bênção, é da presença de Deus, é daquela paz que o reino de Deus nos promete, é daquele sentimento de ser protegido, de ser guardado, de ser assistido. É essa bênção, é essa vida boa, é essa vida com fé, com a certeza de que você está sendo protegido, de fato. É isso que eu chamo de bênção. É essa vida com Deus que eu chamo de bênção. É isso que no mundo não tem, que o dinheiro não compra. É isso que é a bênção verdadeira. Então, quando você se compromete com o reino, é o sinal que a sua conversão está próxima. E aí você quer ver como que eu falo isso? Com base em que eu falo isso? Se você pegar os livros, né, o evangelho que foi escrito por Lucas, por Marcos, por Mateus e por João, quando você começa a ler algo a respeito, ou que envolva Pedro, você vai perceber que Pedro tinha uma característica muito forte da sua pessoa, do seu caráter, né? Era uma pessoa grosseira. E aí, quando você vai lá para as cartas que ele escreveu durante o seu ministério, se você vai abrir lá a segunda carta de Pedro, você vai ver no versículo 1, capítulo 1, no versículo 1, a linguagem de Pedro já estava diferente. Nem parecia aquela pessoa que o evangelho lá, os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João retratam. Olha só como que ele se refere nas cartas. Olha, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo, aquele que mediante a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo receberam convosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus, o nosso Senhor. Olha que linguagem mais amorosa que Pedro tinha já no final do seu ministério, quando ele de fato já tinha experimentado a conversão verdadeira. Ele era outra pessoa, queridos. E é essa transformação que nós temos que buscar enquanto cristãos. Nós não podemos aceitar Jesus e viver nossa vida dentro da igreja sendo a mesma pessoa que nós éramos enquanto nós estávamos no mundo. Tem que haver transformação. Tem que haver transformação. Essa transformação, ela só acontece quando a gente se converte. Não é por experiência, não é por milagre, não é por vir à igreja todos os dias. Isso ajuda, isso contribui, isso nos leva a este lugar de conversão, mas conversão passa por uma decisão minha, pessoal, de deixar para trás aquilo que eu não vivia e eu não quero viver mais, de me abrir para o novo de Deus e de me comprometer com o reino, de querer amar, de querer enxergar o mundo como Cristo enxergou. Esta é a verdadeira conversão. É disso que Jesus estava falando com Pedro, quando Jesus confrontou ele, dizendo que ele ainda não era convertido.
E é e essa palavra que eu queria trazer para vocês nesta noite, para confrontar vocês, assim como me confrontou a respeito da minha conversão. Será que nós estamos vivendo de forma diferente do que vivíamos antes, ou nós estamos vivendo da mesma forma? Será que se o Caio de 2020 encontrar com o Caio de 2015, vai se olhar no espelho ou vai ver uma pessoa completamente diferente? Porque tem que ter diferença. Tem que ter diferença. O Espírito Santo gera em nós algo novo todos os dias. E esse algo novo tem que se manifestar até no nosso semblante, até no nosso modo de falar, até no nosso modo de vestir, até na nossa face, até na nossa imagem. Eu tenho certeza que hoje eu sou muito mais bonito do que eu era em 2015. É difícil, mas é verdade. Porque eu já era muito bonito, mas agora eu sou muito mais bonito, porque agora eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, eu estou convertido, eu não sou mais a mesma pessoa. E é isso que a gente tem que nos buscar, querido. A palavra de Deus nos chama para crescer até a estatura do varão perfeito, para avançar. Nós não podemos nos contentar em ficar parados, vivendo a mesma vida, sendo a mesma pessoa. Não basta levantar a mão e dizer que aceitou Jesus. Tem que buscar a conversão. Só depois da sua conversão, só depois da minha conversão, que você vai viver de fato o reino de Deus. Antes disso, você vai ter apenas lampejos. Vai ser como se você visse o trailer de um filme, mas você não viu o filme todo. Você só viu os melhores momentos. Tem muito mais para ver. Amém? Vamos nos colocar de pé. O Ministério de Louvor puder nos ajudar aqui a louvar o Senhor com mais uma canção. Então eu queria que você não saísse daqui nesta noite da mesma forma que você entrou. Eu queria que você fosse para sua casa e pensasse a respeito das palavras que eu disse nessa noite. Pensasse a respeito desse encontro virtual, de você hoje com você antes da sua decisão de aceitar a Cristo. Se tem alguma diferença. Se não tem, querido, comece a buscar hoje essa transformação. O Espírito Santo está te visitando todos os dias para te transformar no projeto original de Deus, para restaurar a sua vida, tirar de você o pecado, as marcas que o pecado deixou e te fazer como no projeto original, perfeito, íntegro para a glória de Deus.